E aí, pessoal, tudo bem? Mais um módulo à distância do CTMS começando e agora nós vamos para a disciplina de métodos de estudo bíblico. Bom, o que a gente pretende nessa disciplina? Então a gente quer que você tenha amor para estudar a Bíblia, que você conheça os métodos de estudo da Bíblia, né? Queremos que você tenha aí acesso a algumas ferramentas para poder estudar adequadamente a Bíblia, ok? Então a gente quer te instrumentalizar, que você tenha a metodologia e bons recursos para se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Os objetivos específicos, então: despertar o desejo para que você estude, não de vez em quando, mas sistematicamente a Bíblia, instrumentalizar você para que você tenha métodos e saiba usar, né, as ferramentas, dicionários bíblicos e outras coisas para estudar a Bíblia, e oportunizar práticas de estudo e exercícios dos métodos de estudo da Bíblia. Então, nós vamos aprender 8 métodos, existem mais, né, que depois na última aula eu vou dar as dicas para vocês de onde buscar os outros métodos, mas dos mais usados a gente vai aprender aqui, tá? E o que é importante também, quando você cria o hábito de estudar a Bíblia, você vai começar a fazer o registro das suas percepções. Então, quando você for falar, quando você for escrever, quando você for produzir algo academicamente, teologicamente, você não vai ficar copiando os outros. Você vai se lembrar daquilo que Deus falou para você, ok? Então, como que vai ser os temas das nossas aulas? Quais serão os métodos de estudo que nós vamos aprender? Bom, hoje nós vamos fazer uma introdução falando sobre a importância de estudar a Bíblia, de algumas boas ferramentas, de alguns cuidados que a gente tem que ter e o método de estudo mais conhecido do universo, que é o devocional. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre isso. Na segunda aula, nós vamos aprender o método de estudo bíblico de check-up espiritual. Na terceira aula, o método de estudo bíblico biográfico. Vamos pegar uma pessoa da Bíblia e vamos estudar essa pessoa, fazer a biografia dela, ok? Depois é o método de estudo indutivo, super legal, é um pouquinho mais trabalhoso, mas é fantástico e a gente aprende muito com ele. Depois o método de estudo bíblico sintético, depois o analítico, são opostos, sintético, analítico, ok? Depois o método de estudo bíblico por tópicos ou temas e por último o geográfico. Nós vamos escolher um lugar da Bíblia e vamos estudar sobre aquele lugar. Existem outros métodos? Como eu disse, existem, né? E nós vamos aprender estes aqui e os outros a gente vai deixar sinalizado na última aula para quem quiser saber mais, se aprofundar, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da Palavra de Deus. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, é um versículo que é recorrente para aqueles que são estudantes de teologia. A palavra de Deus diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Então não é parte da escritura e não é inspiração de homem. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. E ela é o quê? Ela é útil. Para quê? Para alguma coisa? Não, para tudo. Para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, se nós queremos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós temos que aprender a palavra de Deus. Para os calvinistas de plantão, a não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida dos homens estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão perder-se. Então, se você quer realmente andar na presença de Deus, você, conforme Calvino diz, precisa estar aí iluminado pela palavra de Deus. Para os luteranos de plantão, Lutero também disse que ele fez uma aliança com Deus, que ele não há divisão, nem sonho, nem mesmo anjo. Estou satisfeito com o dom das escrituras sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para o que há de vir. Então nós temos na Bíblia tudo aquilo que nós precisamos para aprender do Senhor. E aí alguns motivos para nós aprendermos a Bíblia. Então ela é a palavra de Deus, é ela que nos instrui, é ela que ilumina o nosso caminho, é ela que nos mostra
para onde nós devemos ir. É a palavra de Deus que nos dá sabedoria, que nos liberta, que nos ensina a ter uma vida pura, que nos dá a sabedoria para distinguir o bem do mal, nos traz alegria, fortalece a nossa fé, nos dá sucesso, nos ensina a obedecer ao Senhor e com ela nós podemos viver em paz. Depois você vai pausar o vídeo e vai ler cada uma dessas referências. Bom, quando a gente fala de estudo da Bíblia, é importante nós termos algumas ferramentas. Que ferramentas são essas? Primeiro, eu preciso ter diversas versões da Bíblia. Então tem na linguagem de hoje, tem a Nova Almeida, tem a Revista Atualizada, tem a Corrigida, tem a Fiel. Então é importante você ter várias versões para você comparar o texto bíblico, para ter o melhor entendimento do que Deus está querendo dizer naquele texto, ok? Outra ferramenta importante é uma boa Bíblia de estudo. E aí, eu peço que você tenha muita atenção à hora de comprar a sua Bíblia, porque hoje nós temos muitas Bíblias de estudo, muitas. E você precisa buscar aquela que está livre de tendências de costumes ou doutrinas de homens. Em algumas bíblias de estudo, de algumas editoras, que elas são tendenciosas. Então eu peço que quando você for utilizar, você esteja bem atento a isso e que a editora que você escolheu comprar a tua bíblia de estudo, ela seja confiável, ok? Também, muito importante, e aí eu diria que é uma das ferramentas mais importantes, é você ter uma bíblia no texto original, no hebraico e no grego. Pastora, eu não sei ler ainda o hebraico ou o grego. Compra então uma Bíblia interlinear, porque ela vai ter o original e ela vai trazer o sentido mais próximo do que está escrito lá no original. E é lógico, conforme você tiver a oportunidade, você aprender os originais da Bíblia. Por quê? Porque daí você vai direto no original. Junto com isso, é importante você ter um dicionário bíblico e comentários bíblicos, porque tem questões culturais, questões regionais, questões da época, né, que são importantes nós sabermos quando nós estamos estudando a Bíblia. Tem coisas que a gente lê e fala assim, nossa, mas por que na Bíblia está escrito isso? Opa, você tem que entender todo o contexto daquilo lá que você está lendo, né? Você não pode pegar um texto isolado, você tem que pegar o pré-texto, o pós-texto e o contexto. Então nós temos ótimos dicionários e comentários bíblicos que podem te dar esse aporte na hora de você estudar determinados textos bíblicos e para entender algumas questões, né? A Bíblia tem algumas coisas que ela mesma aponta e explica, né? Quando tem algum erro de pronúncia, falava chibolete, cibolete, como a gente vai ver em uma passagem lá, a própria Bíblia explica, é que tinha o nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Em alguns lugares a Bíblia se auto-explica, mas tem outros lugares que não, e aí é importante a gente ter essas boas ferramentas. E também material arqueológico e cronológico, porque a Bíblia ela é o mais importante documento de Deus deixado para a humanidade. A história, a ciência vão acompanhar o que a Bíblia diz. E se nós buscarmos fontes fidedignas da história, na ordem cronológica, na arqueologia, nós vamos ver que toda a ciência vai confirmar o que a Bíblia diz, né? Então, a gente vê que muitos achados arqueológicos no fundo do Mar Vermelho, né, no Monte Ararat, vão confirmar os eventos bíblicos. Então, é importante a gente ter esse aporte da ciência também. Mas, de todos esses materiais, uma coisa é imprescindível. O que é imprescindível? Que todos esses materiais sejam confiáveis. Então, Bíblia, use Bíblias de boas editoras, da Sociedade Bíblica do Brasil. Você vai lá buscar um comentário bíblico, alguma coisa, veja se a editora é fidedigna, veja se não faz parte de uma seita ou de denominações que são um pouco tendenciosas para costume. Então busque ferramentas confiáveis. Por quê? Senão você vai estudar de maneira errada e você está indo em direção ao céu. Quando um piloto
ele traça o seu plano de voo, esse plano de voo ele tem que ser perfeito. Se aqui no começo ele tem um pequeno desvio, conforme o avião vai se deslocando, esse desvio se torna enorme. Então as ferramentas elas são imprescindíveis. Lembrando que também toda versão, todo material de apoio e ferramenta que nós possamos usar, existe o olhar daquele que escreveu aquele material, a interpretação dele. Então é importante nós buscarmos o quanto mais no original possível e deixar Deus nos mostrar o que ele realmente queria nos ensinar. Por isso a gente vai ver que todo estudo bíblico também está associado à oração. Então nós temos que ter aí um equilíbrio muito grande. Na dúvida, buscar homens e mulheres de Deus experientes, mestres na palavra, que possam nos orientar e esclarecer as dúvidas. Cuidado com as coisas que você busca na internet. Hoje na internet tem todo tipo de lixo. Então, material confiável é imprescindível para você ter um bom estudo bíblico, ok? Coisas que nós temos que evitar, cuidado, né? Eu vou saber tudo da Bíblia, mas eu não quero obedecer. Tá cheio de gente que quer falar da Bíblia e depois começa a falar um monte de besteira, mas não quer obedecer. Nós temos que alinhar o que eu sei com o que eu faço. Então, para eu ser um estudante da Bíblia, eu preciso primeiramente amar essa palavra e desejar viver essa palavra. Também preciso tomar cuidado para não dar ênfase, a questões secundárias. O que em primeiro lugar aquele texto quer me dizer? O que Deus está dizendo ali? É nisso que eu vou me firmar e me aprofundar. As questões secundárias são importantes? São, mas como o nome já diz, são secundárias. Eu preciso me ater àquilo que é a mensagem principal daquele texto. Outro cuidado que eu tenho que ter, pessoas que pegam versículos isolados e aí, ao invés de buscar o que realmente Deus quis dizer ali, começa a dizer o que não está escrito ali. Começa a inventar, às vezes até vai no original, mas não sabe grego, não sabe hebraico e não procura quem sabe para tirar suas dúvidas e começa a falar um monte de besteira. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E tirar os versículos do contexto. Pega um versículo isolado, faz uma interpretação tremendamente equivocada e aí nós vamos ter sérios problemas. Se você não era muito bom em língua portuguesa, sugiro que você busque algumas aulinhas de interpretação e de produção textual, porque isso também é fundamental para você saber estudar adequadamente a Bíblia.